Olá, boa tarde. Agora a gente vai falar. Boa tarde, mas eu tô gravando ainda é dia. Então, uma chuvinha lá fora, né? É, Mas vamos lá. Nós vamos falar agora. A gente falou das. Já tinha falado para vocês da NR13, da ergonomia. Agora eu vou falar um pouquinho da NR26, que é uma NR que é, né? Que é NR? De novo, é uma norma regulamentadora. Então, quando a gente tem dúvida de como organizar, de como orientar certas situações, a gente sempre pode recorrer, dentro do trabalho, a gente sempre pode recorrer a alguma NR, porque nela vai conter algumas normas para a gente agir de forma a definir, de forma a deixar padronizado, né? Então, as normas regulamentadoras, elas padronizam algumas ações que deveriam ser utilizadas por empresas, por lugares onde a gente tem trabalhadores, né? E a NR26 é uma norma regulamentadora com relação à sinalização e segurança, né? E a gente sabe quando sinalizar situações de perigo, sinalizar áreas que a gente não deve seguir, é importante, né? Então, ela vem, de certa forma, padronizar esse tipo de situação, tá? Essa aula foi feita pela professora Noeli, eu só estou sendo aqui intermediadora desse conhecimento, tá bom? Então, a NR26, ela fala da sinalização e da segurança, né? Ela tem por objetivo o quê? Fixar cores, fixar formas que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de acidentes. Então, assim, a gente sabe que vermelho é perigo, né? Vermelho, ela é para chamar a nossa atenção, o amarelo. Então, a gente vai ver um pouquinho. O azul e o verde já trazem uma outra sensação, né? Então, a gente vai ver um pouquinho disso. Qual que é o objetivo, então? Prevenir acidentes, identificar os equipamentos de segurança. Então, quando você vê um cilindro, um extintor de incêndio, você sabe que ele está sinalizado. Existem alguns pontos que sinalizam onde a gente vai encontrá-los, né? Delimitar áreas, identificar, né? E você sabe, assim, naquele extintor de incêndio, onde ele está localizado, o chão vai estar pintado. Por quê? Eu não posso colocar nada ali, né? Não posso colocar uma maca ali perto do extintor de incêndio, porque na hora de uma emergência que eu precise do extintor, eu não posso ficar arrastando móveis para chegar até ele. Então, o chão vai estar sinalizado, a parede está sinalizada, né? E tudo isso tem por objetivo prevenir acidentes, evitar que as ações demorem além do esperado, tá? Identificar tubulações de líquidos, advertindo os riscos, né, onde existe um risco maior de explosões, por exemplo. Identificar e advertir acerca de riscos existentes naquela localidade, tá bom? Então, bora lá. Cor na segurança do trabalho, né? Deverão ser adotadas algumas cores, né, nos locais de trabalho a fim de advertir acerca dos riscos. A utilização de cores não dispensa o emprego de formas. Vocês vão ver que algumas formas também são padronizadas. Os triângulos, os círculos com um traço vermelho no meio, tudo isso é padronização. O uso das cores deverá ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão, fadiga, né, de ficar olhando para aquela localidade. As cores utilizadas na segurança do trabalho são o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, o branco, o preto, mais o púrpura, né, lilás, cinza, o alumínio e o marrom. Tá? Mas as mais usadas são o vermelho, o amarelo, o verde e o púrpura. Então, vamos lá, né? Cores e formas, né? Toda vez que eu tenho vermelho e o círculo, eu tenho proibição. Quando eu tenho o vermelho e o retângulo ou quadrados, significa que são materiais para o combate ao incêndio, porque vermelho é fogo, então faz essa relação. Amarelo e triângulo significam perigo. Verde e o retângulo ou quadrado significa situação, né, segurança ou situação de emergência. E o azul e o círculo significa obrigação. Então, o uso de EPIs, por exemplo, eu posso indicar, olha, aqui é necessário o uso de EPIs. Né? E se for uma placa retangular, significa uma informação que você tem que ter naquele local, tá? Vamos ver mais.
Então, aqui estão algumas formas, né? Eu vou depois deixar esses slides em PDF, porque a minha imagem acaba ocasionando ali, né? A informação de água, por exemplo, ó, de combate a incêndio. Estou indo de baixo para cima. O verde, né? Significa que ali existem situações que possam passar em emergência, a obrigação do uso de EPIs, ó. A proibição, ó, é proibido fumar, é proibido acender, né, chamas, porque risco de explosão, e o perigo aviso de radiação, tá? Então, aqui tem algumas placas, né, formas de sinalizar. A sinalização de segurança, ela envolve várias formas, vários coloridos, devendo ser adaptados para prevenir. Ó. Então, aqui a gente está vendo um local em que eu não deveria passar, então eu sinalizo para que não ocorra acidente, para que ninguém tropece, para que ninguém caia nesse local. A sinalização cromática também deve ser designada por sinais. Então, eu também não uso só as placas, eu uso as placas, as formas, né, ao uso das cores para chamar a atenção, né? Ela tem um significado. Vamos falar dos sinais de proibição, né? A forma circular com fundo branco e um desenho negro significam, né? E a imagem do proibido, né? Em diagonal. Então, ó, água não potável, proibição de fumar, proibição de entrada de pessoas não autorizadas, proibição de apagar, né? Com água, passagem proibida de veículos por conta de movimentação de cargas, passagem proibida de peões, proibição de incêndio, né? Risco, não, proibição de não fumar ou de não acender pelo risco de explosão. Bora lá, falar mais alguns. E os sinais de incêndio? Então, eu continuo usando a cor vermelha, só que agora não mais para proibição, mas para indicar, né, ó, escada de incêndio, alarme de incêndio, abrigo de mangueira de hidrante, né, manta térmica. Então, aqui são agora extintor de incêndio, tá? São sinais relacionados ao combate ao incêndio. Então, são a vermelho, porque relacionam ao incêndio, mas são placas retangulares ou placas quadradas, diferente da proibição, ok? Sinais de perigo ou sinais de aviso, né? São formas triangulares com fundo amarelo e o desenho negro. Indicam algumas atenções, precauções que nós devemos ter, ó. Queda, porque existe risco de queda, risco de eletrocução, substâncias nocivas ou irritantes, movimentação de cargas, radiações não ionizantes, risco biológico, baixa temperatura, substâncias radiativas, substâncias tóxicas. Então, eu vou ter esse fundo amarelo para indicar perigo, para indicar um risco de substâncias inflamáveis, tá? Aqui tem vários. Bora lá falar de mais alguns. E agora a gente passa para o verde retangular. Então, são sinais de segurança em situação de emergência. Então, ó, direção a seguir, saída de emergência, primeiros socorros, ducha de segurança. Então, são sinais verdes que indicam que, numa situação de emergência, né, o que eu devo fazer, para onde eu devo seguir. Seria o nosso caminho, como falar assim, nossa rotas de fuga, por exemplo, são indicadas em verde. Tá bom? Lavagem de óleos em caso de risco de acidente químico, tá bom? Então, o verde me indica um sinal de como agir em situações de emergência, ok? Vermelho são situações de emergência, indicação de situações de fogo, por exemplo. O amarelo, perigo, né? E as formas também nos dizem bastante. Sinais de obrigação, agora a gente parte para o azul. Então, são sinais, são formas que indicam o que eu tenho que fazer, minha obrigação ao entrar, ao estar naquele local. Ó, então, o azul em branco é indicativo de uma atitude obrigatória, né, em que haja para acontecer maior segurança. Proteção obrigatória do corpo, proteção obrigatória da cabeça, proteção obrigatória de rosto, proteção obrigatória de pés, proteção obrigatória de ouvidos. Então, aqui indica, geralmente, aonde é obrigatório o uso dos EPIs, tá ok? A aplicação da cor púrpura. A cor púrpura, ela identifica, né, riscos provenientes de radiações eletromagnéticas, portas, né, e aberturas de locais que vão dar acesso a locais onde possam se manipular, onde tem a radiação.
né? São sinais luminosos que identificam equipamentos produtores de radiação. Então, a cor púrpura indica radiação. E esse símbolo é bem característico, né? Para quem tem curiosidade de saber mais sobre o risco de radiação, né? A gente teve há um tempo atrás um acidente de radiação, de contaminação por césio em Minas Gerais, né? Vou deixar depois algumas reportagens para a gente ver, né? As pessoas pegaram o material da radiografia, foi jogado num lugar indevido e as pessoas se contaminaram com esse material, né? Muitos, né? A gente teve Chernobyl, acidente radioativo, né? Então, é importante ler sobre isso, né? Porque quando a gente vê, a gente aprende com os nossos erros, né? Então, é importante. Aqui estão algumas referências, a gente vai deixar mais coisas para vocês lerem, mas é importante, então, saber que eu não faço uma placa, né, da minha cabeça para indicar os locais. A gente procura as normas regulamentadoras para saber como elas vão nos guiar, né? Que forma eu devo usar, que cor eu devo usar, né? Se já existe essa placa, a gente vai utilizar nos meios de trabalho em que nós estaremos, tá bom? Um abraço para vocês, essa aula é mais curtinha, né? Mas de grande valia e de grande importância para a gente entender algumas coisas, né? E quanto seria importante se a gente começasse a aprender isso dentro das escolas, para que as crianças pudessem já identificar riscos, identificar sinalizações, né? E por medidas internacionais, porque são padronizações que devem ser seguidas em todos os locais, tá bom? Um abraço para vocês e até. A gente tá aí. Um beijo.